Olá pessoal do Desenho em Direito. Hoje estamos aqui para continuar a nossa aula sobre ilicitude, falando das causas que excluem a ilicitude. A primeira causa que vamos estudar está prevista no artigo 24 do Código Penal. Qual é? O estado de necessidade. O primeiro item que nós vamos ver sobre o estado de necessidade é o seu conceito. O conceito está no artigo 24, que tem a seguinte redação: considera-se, em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nós vamos estudar o estado de necessidade com muita calma, para que todos possam entender bem o seu conceito. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro para os senhores é que o estado de necessidade é diferente da legítima defesa. Na legítima defesa, nós temos uma agressão que ela é justificada, que ela é justa, porque ela está se defendendo de uma agressão injusta. Então, nós temos um conflito entre um direito, que é o de se defender, contra um ilícito, que é o de atacar. Então, alguém comete um ato ilícito, que seria atacar, contra uma defesa, que seria lícita. No estado de necessidade, não. No estado de necessidade, há dois bens que têm que ser colocados numa balança e os dois bens são protegidos pelo nosso ordenamento. Porém, em um certo momento, eles entram em conflito. Então, esse seria o conceito, que no estado de necessidade nós temos uma colisão de bens e os dois bens são juridicamente protegidos. Como se colocasse nessa balança os dois bens e os dois tivessem pesos. Nós podemos ter no estado de necessidade em que um bem seja mais relevante do que outro. Um exemplo, uma vida em detrimento de um patrimônio. Esses seriam dois bens que estão desiguais na balança. Nós podemos também ter, no estado de necessidade, duas vidas sendo sopesadas. Vamos a um exemplo para ficar bem claro o que seria o estado de necessidade, o conceito aqui. Duas pessoas estão num naufrágio e as duas brigam e lutam para ficar em cima de uma tábua de madeira que está boiando. A tábua não aguenta o peso das duas pessoas, só aguenta o peso de uma delas. Então, na luta, uma das duas pessoas vai perder e vai se afogar, enquanto a outra vai viver. Este é um exemplo clássico de estado de necessidade, onde nós temos, então, a ponderação de dois bens. Quais são? Vida. Uma vida contra a outra vida. Qual vale mais? Não dá para a gente falar, são dois bens iguais, são duas vidas. Mas, por um estado ali de necessidade, um estado criado ali naquele momento, precisou-se haver uma ponderação para ver que uma das duas vidas precisava continuar existindo. Assim, a outra não continua. Isso é o estado de necessidade. É um conflito de bens juridicamente protegidos, ao contrário da legítima defesa, onde um dos agentes, como eu já disse, atua de forma contrária ao ordenamento jurídico. Dito isso, nós temos que passar ao estudo de algumas teorias. Dentro do nosso direito, nós temos duas teorias. A primeira, a teoria unitária. E a segunda, a teoria diferenciadora. Então, nós temos teoria unitária e teoria diferenciadora. Já para deixar claro, o nosso Código Penal adota a teoria unitária, não adota a teoria diferenciadora. Qual que é a diferença das duas teorias? Para isso, nós temos que estudar o que é estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Vamos começar pela teoria unitária, onde existe somente o estado de necessidade justificante. O que seria um estado de necessidade justificante? Esse estado de necessidade exclui apenas a ilicitude. Ele exclui a ilicitude, assim como o estado de necessidade que a gente está estudando, legítima defesa e tudo mais. Não exclui a culpabilidade do agente. Para a teoria unitária, o estado de necessidade somente exclui a ilicitude. Não tem um outro tipo. Ele só é justificante. Então, para a teoria unitária, todo e qualquer estado de necessidade é justificante. Calma que a gente já vai entender a diferença no próximo conceito aqui. Para a teoria diferenciadora, existem dois tipos de estado de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. O justificante, como eu já disse para os senhores, exclui a ilicitude. O exculpante exclui a culpabilidade. Quando ocorre um, quando ocorre outro? Para a teoria diferenciadora, ocorreria o estado de necessidade justificante quando um bem maior está em detrimento de um bem menor. Ou seja, nós temos na balança dois bens, um maior em detrimento
na verdade, se sobrepondo a um bem menor. Então, vamos dar o exemplo aqui. A vida em relação ao patrimônio. A vida estaria sendo protegida em relação ao patrimônio de alguém. Então, eu quebro uma porta porque aquela casa está pegando fogo e eu preciso sair dali. Eu estou cometendo um dano naquele imóvel. Estou quebrando uma porta. Mas essa porta está sendo quebrada para salvar a minha vida. Esse seria o estado de necessidade justificante. O estado de necessidade exculpante, existe uma briga na doutrina também. Aqui dentro nós vamos ter duas correntes. A primeira, em que Fragoso e Zaffaroni são os precursores dela, diz que só vai existir o estado de necessidade justificante quando há um conflito entre um bem maior que se sobrepõe a um bem menor. Ou seja, esse exemplo que eu dei, a vida em detrimento de um patrimônio. Nós temos a vida, na verdade, se sobrepondo ao patrimônio. Eu protejo a vida e deixo de lado o patrimônio. Para o outro lado, para outra corrente, que o precursor dela é o Assis Toledo, seria como se só ocorresse o estado de necessidade exculpante quando a gente tem um conflito em um patrimônio, em um bem menor, se sobrepondo a um bem maior. Então, eu não deixo ninguém quebrar aquela porta, porque eu quero preservar meu patrimônio, para isso eu tiro a vida de alguém. Então, eu tenho patrimônio sendo protegido em detrimento de uma vida. Esse seria o estado de necessidade exculpante, quando um bem maior seria em detrimento de um bem menor. Pro Zaffaroni e pro Fragoso, quando há uma igualdade de bens, também seria o estado de necessidade exculpante, e não o justificante. Então vamos ao resumo para ficar bem claro isso. Nós temos duas teorias, a unitária e a diferenciadora. A teoria unitária, que é adotada pelo nosso código, somente entende que existe o estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude. Não há outro estado de necessidade, independentemente da ponderação de bens que eu fizer aqui. Essas teorias, elas têm muito a ver com a ponderação de bens. Para a segunda teoria, que é a diferenciadora, ela entende que existe o estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, e o estado de necessidade exculpante, que exclui a culpabilidade. Dentro dessa teoria diferenciadora, nós temos duas correntes que determinam quais são os limites da teoria justificante e da teoria exculpante. A justificante, para a primeira corrente, ela ocorre toda vez que eu tenho um bem maior sendo protegido em detrimento de um bem menor. Então, eu tenho um bem maior, que seria a vida, em detrimento de um patrimônio. Toda e qualquer outra hipótese seria de estado de necessidade exculpante. Para outra corrente, que é a do Assis Toledo, só haveria estado de necessidade exculpante quando eu tenho um bem menor sendo protegido em detrimento de um bem maior. Ou seja, eu tenho um patrimônio sendo protegido e deixando a vida, por exemplo, de lado. Esse seria o estado de necessidade exculpante, que excluiria ali naquela situação a culpabilidade. Passando para o nosso próximo conceito que nós temos de estado de necessidade, na verdade um item, nós começamos a estudar as condições do estado de necessidade. Nós temos a primeira frase aqui do artigo, que ele fala o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é isso, salvar de perigo atual. O que é perigo atual? Nós temos vários doutrinadores, tá, que discutem sobre o que seria o perigo atual no estado de necessidade. A minoria da doutrina, a menor parte dela, entende que o perigo atual, que o artigo fala, não engloba a iminência, não engloba o perigo passado e não engloba o perigo remoto ao futuro. Então é só aquele perigo que está acontecendo naquela atualidade daquele momento. A grande parte da doutrina, a maior parte da doutrina, entende que o perigo passado e o perigo remoto, ou aquele perigo futuro, também não está englobado no estado de necessidade. Eu não posso falar que eu estou no estado de necessidade por um perigo que já foi solucionado. Então vamos a um exemplo. Tem uma casa que já pegou fogo. Ali não há mais um perigo atual. O perigo já foi passado, já foi apagado o fogo. Mesmo assim, alguém quebra uma porta ainda ali dentro. Isso é um perigo passado. Eu não posso falar que eu estava em estado de necessidade. Perigo remoto ou futuro é aquele que tem uma pequena probabilidade de ocorrer num futuro distante. Agora, para essa parte maior da doutrina, e é aqui que está a grande importância, elas entendem que a iminência de acontecer um perigo também engloba o estado de necessidade. Então está na iminência de acontecer aquele perigo. Eu já tenho uma probabilidade muito grande daquele perigo ocorrer. Apesar de ele ser um perigo que ainda não está ocorrendo, não é atual, ele é iminente.
Ele tem tudo para acontecer e está quase acontecendo. Esse perigo também é englobado pelo estado de necessidade. Então, essa primeira parte aqui do artigo, o que a gente tem que estudar é isso. Salvar de perigo atual. O que a maioria da doutrina entende? Que a iminência também está englobada em perigo atual. Então, a redação deveria ser salvar de perigo atual ou iminente, excluindo-se daqui o perigo que já passou e aquele perigo remoto ou muito futuro, que não tem iminência de acontecer. Nós devemos continuar analisando agora o artigo 24 e chegarmos na seguinte expressão, que não provocou por sua vontade. Nós estamos falando aqui, então, num perigo provocado pelo agente. Como funciona essa situação? Será que esse vontade que a lei falou quer dizer só com relação ao dolo ou também dolo e culpa? Aqui a doutrina também se enfrenta. Alguns entendem que essa palavra, que não provocou por sua vontade, abrange tanto o dolo quanto a culpa. Outros entendem que não, que seria especificamente com relação ao dolo. Quem entende que abrangeria os dois, dolo e culpa, é Noronha e também o Nelson Hungria. Esses dois entendem que abrangeria tudo. Agora, Fragoso e o Rogério Greco, por exemplo, se colocam de modo oposto, dizendo que somente o dolo, tanto eventual quanto o dolo comum, qualquer tipo de dolo, é que daria ensejo a essa expressão, que provocou por sua vontade, né? Que não provocou, na verdade, por sua vontade. Como assim? Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Vamos imaginar aqui que numa sala de cinema, o agente, ele pegue uma lixeira e coloque fogo naquela lixeira, porque aquele cinema é do seu concorrente e ele quer que aquela sessão seja esvaziada. Não pode ele, se esse incêndio que ele colocou nessa lixeira foi provocado por ele, se ele que causou esse incêndio e esse incêndio toma proporções gigantescas e pega fogo no cinema inteiro e as pessoas começam a brigar para sair pela saída de emergência, para conseguir chegar até a saída de emergência, se debatendo, se lesionando ou então até tirando a vida de alguém, essa pessoa que provocou aquele fogo, que colocou o fogo na lixeira, não pode de maneira alguma sair lesionando os outros, porque não estará em estado de necessidade. Se ele causar ali qualquer lesão ou se ele causar a morte de alguém, ele vai responder por esse fato. Ele não vai poder falar que estava em estado de necessidade, porque foi ele que causou o perigo. Ele provocou o perigo pela sua vontade. Agora vamos a outro exemplo. O agente está no cinema, igual ao primeiro agente aqui. Esse está no cinema, porém ele está fumando um cigarro. E como todo mundo sabe, é proibido fumar dentro de cinema. O lanterninha, aquela pessoa que cuida ali da situação, ele vê esse cara fumando cigarro. Vê a fumaça ali e vai em direção a essa pessoa. Essa pessoa, para não ser pega ali pelo lanterninha, joga o cigarro para longe. Só que esse cigarro cai em cima de uma poltrona e dá início a um incêndio de grandes proporções dentro do cinema. E da mesma forma que no primeiro exemplo, as pessoas brigam para poder sair pela saída de emergência, para conseguir sair ali do local e se salvar daquele perigo, que é atual. O que acontece? Nesse segundo caso, para a segunda corrente, que é a que eu adoto, essa segunda corrente, ela entende que essa situação, ele pode agir acobertado pelo estado de necessidade, porque não foi por dolo dele, não foi a vontade dele criar aquele incêndio. A vontade, na verdade, dele era outra. Ele teve uma atitude culposa, ele foi imprudente, ele não deveria ter jogado o cigarro daquela forma. Não estava ele pouco ligando, pouco se importando com dolo eventual ali na situação para o incêndio dentro do cinema. Não, na verdade ele não queria que pegasse um incêndio no cinema. Ele só queria se livrar da situação do lanterninha. Porém, por uma culpa dele, o cinema pegou fogo. Esse agente estaria cobertado, então, pelo estado de necessidade. Sempre lembrando que aqui é uma briga na jurisprudência e na doutrina. Eles brigam para saber se a conduta culposa, a dolosa, lógico que não, ela é pacífica, mas a conduta culposa do agente, no exemplo do cigarro, se ele poderia agir cobertado pelo estado de necessidade. Então, relembrando, o dolo sempre vai ter. Se você cometeu aquela conduta dolosamente, você não pode se utilizar do estado de necessidade. Se você cometeu aquela conduta culposamente, aqui há uma divisão na doutrina. Primeira corrente, também você não pode usar o estado de necessidade a seu favor. Segunda corrente, você pode usar o estado de necessidade sim a seu favor. Você estaria cobertado por ele. O próximo tópico que nós devemos ver é a sequência do artigo ainda, que diz o seguinte: a evitabilidade do dano. O artigo tem a seguinte redação: nem podia de outro modo evitar. Então, o que nós temos que entender aqui é
que o estado de necessidade, até agora a gente estudou, precisa se salvar de um perigo atual, de esse perigo não pode ter sido provocado dolosamente pelo agente e, por último aqui agora, ele poderia ter evitado o dano. Ele não pode ter essa possibilidade, no caso concreto, de evitar o dano produzido pela sua conduta. Como assim, Rodrigo? Nós temos aqui duas maneiras disso acontecer. A primeira, o agente ele tem como evitar o dano, deixando de praticar aquela conduta. E a segunda, entre duas opções que ele tinha danosas, ele pode escolher a menos gravosa para a vítima. No estado de necessidade, eu não tenho possibilidade de escolha. Eu não posso escolher se eu quero evitar aquele dano ou não. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Vamos voltar aqui no cinema que a gente acabou de falar. Se eu estou num cinema, estou saindo desse cinema e tem um modo de eu fugir do cinema em que está pegando fogo, sem agredir ninguém e sem lesionar ninguém, eu não posso cometer essas condutas. Se eu cometer essas condutas, eu vou estar excedendo no meu estado de necessidade e assim eu vou responder pelo excesso. Se eu tenho duas situações para escolher, uma que eu posso ferir e outra que eu posso matar aquela pessoa, bom, eu preciso sair, a porta está cheia, não tem como eu passar. Eu posso empurrar as pessoas e sair, eu vou conseguir me salvar. Beleza, eu tenho que adotar esse posicionamento, essa posição. Agora, se eu não tenho como sair dali, as pessoas estão na frente, eu preciso matar uma pessoa para conseguir sair daquele lugar, eu estou autorizado a fazer. Agora, numa terceira situação, eu tenho que passar por aquela saída de emergência, porém existe espaço suficiente para todo mundo passar. Eu não preciso lesionar ninguém, nem matar ninguém para conseguir sair daquele cinema. Então eu devo adotar essa situação. Na legítima defesa, de maneira diferente, eu posso optar. Se eu estou numa balada e alguém me dá um soco na cara, eu sofro uma agressão bem violenta. Eu posso escolher em me defender naquele exato momento, ou mesmo eu posso escolher virar as costas e ir embora, sair do local, fugir. Num estado de necessidade, eu só posso optar, por exemplo, por fugir do local, que é a situação menos gravosa para todo mundo. Essa que é a grande diferença aqui, então. Vamos prestar atenção. No estado de necessidade não tem opção de escolha. Eu tenho que adotar a situação menos danosa possível. Se eu estou num incêndio, dentro de uma casa, estou saindo e eu tenho como abrir a porta em vez de quebrar a porta, eu tenho que abrir essa porta em vez de quebrá-la. Tenho que adotar a situação menos danosa. É lógico que essa situação tem toda uma proporcionalidade ali. Não dá para na hora que está pegando fogo numa casa, o fogo já está quase chegando em mim, eu ver se a porta está aberta ou não. Eu vou estourar a porta e vou sair da casa. Agora, se eu puder evitar aquele dano, se tiver alguma maneira de evitar aquele dano, guardadas as devidas proporções ali, eu tenho que evitar o dano. Essa é a ideia aqui da evitabilidade do dano. Continuando aqui no nosso artigo, nós temos a redação direito próprio ou alheio. Isso quer dizer que o estado de necessidade ele pode ser próprio ou o estado de necessidade pode ser com relação a terceiros. Para o estado de necessidade próprio, aquele que praticado para salvar a própria pessoa de uma situação de perigo, atual ali ou iminente, tudo mais que a gente já disse até agora, aplica tudo aquilo que já foi conversado. Com relação ao terceiro, eu posso atuar em estado de necessidade para salvar um terceiro? Eu posso. Porém, aqui eu preciso ver uma única restriçãozinha. A restrição que eu tenho aqui é que eu não posso atuar para salvar um bem de terceiro se esse bem for algo disponível. O bem precisa ser indisponível. Se o bem for indisponível, se eu não puder dispor daquele bem, aí sim eu posso agir em estado de necessidade de terceiro. Fora isso, eu não posso agir em estado de necessidade de terceiro. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Aquele primeiro exemplo que eu dei na nossa aula de uma tábua de salvação onde tem 2 náufragos ali. Na verdade, existem 3 pessoas ali. Uma tentando subir na prancha de salvação e a outra também tentando subir na prancha de salvação. A terceira é mãe de um dos 2 que está tentando subir ali na prancha. A mãe esteja dentro de um bote, ela consiga se salvar, porém só existe mais uma tábua. E essa tábua só aguenta o peso de 1, não aguenta o peso de 2. E no bote também não pode mais ir ninguém. Essa mãe, então, joga fora o outro cara, empurra essa outra pessoa para fora da tábua para que o filho se salve. Ela pode agir em estado de necessidade de terceiro? Sim, porque o que ela está querendo proteger é a vida. E a vida é um bem indisponível, ela pode proteger esse bem.
O importante é a gente notar aqui que é independente da relação que tem entre as duas pessoas. Pode ser de parentesco, de amizade, de subordinação, não importa. Se a pessoa quer salvar o chefe, o amigo, o parente, não importa. Ele pode agir desde que o bem seja indisponível. Vamos a um outro exemplo agora. Começa um incêndio, e um incêndio em casas geminadas. São 3 casas geminadas ali. O incêndio começa na primeira casa. Esse incêndio vai tomar a segunda casa e vai tomar a terceira casa, porque elas são geminadas. Pode um terceiro, que é parente do dono da terceira casa, destruir a casa de número 2, para que o fogo não chegue na casa de número 3? Não, porque o patrimônio é um bem disponível. Não pode se utilizar de estado de necessidade de terceiro para salvar um bem disponível. Eu não posso intervir, eu não vou estar cobertado pelo estado de necessidade. Agora a pergunta é a seguinte: mas se o dono da casa, parente, pediu ajuda para ele pode ajudar? Sim, o titular do bem disponível pode aquecer, ou seja, ele pode concordar que uma terceira pessoa atue a fim de salvaguardar o seu bem. Isso pode acontecer. Então o terceiro pode falar: ó, fulano, me ajuda aqui, que se eu conseguir destruir essa casa aqui, o fogo não pega na minha. É isso que tem que ficar bem claro. Com relação ao estado de necessidade próprio, então, não há limitação alguma. Você pode atuar para salvar o seu bem, mesmo em bens disponíveis. Para estado de necessidade de terceiro, só se o bem for indisponível ou se o terceiro concordar com a tua ajuda. Somente nesses 2 casos, tá? É que poderia haver o estado de necessidade. Nosso próximo ponto, continuando a ler aqui o artigo 24 do Código Penal, é o seguinte: a razoabilidade do sacrifício do bem. O Código fala o seguinte na redação dele: cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Nós já vimos nessa aula que existe a teoria unitária e diferenciadora, e sempre o estado de necessidade vai ser justificante. Porém, pela própria redação do artigo, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, o que ele quer dizer com isso? Que eu não posso, por exemplo, me salvar de uma lesão e causar a morte de alguém. Então eu estou numa via ali de trem e o trem vai me causar uma lesão, vai passar e vai me arranhar. Para que ele não me arranhe, eu me utilizo de uma outra pessoa e jogo ela em direção ao trem, para que o trem não raspe em mim. Então, me salvando de uma lesão, eu acabo ocasionando a morte de alguém. Isso é razoável? Não, isso não é razoável. Eu não posso exigir que alguém dê a vida para me salvar de uma lesão. Então, a redação do artigo 24, ela exclui o estado de necessidade nesses casos. Porém, o parágrafo 2º do artigo 24 fala o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, neste caso, se eu não puder exigir o sacrifício aqui desse outro bem, um exemplo que eu dei, da vida de alguém para me salvar de uma lesão, mas considerando a situação, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3 por conta desta minha atitude. Eu não estou amparado por um estado de necessidade. Eu cometo um crime. O fato que eu cometo, ele é típico, ilícito e culpável, ou seja, ele é um crime. Porém, por diminuir a minha culpabilidade aqui, não excluir, mas diminuir ela, eu vou ter uma redução de pena no final do artigo. Diferente é o caso da inexigibilidade de conduta diversa. Se houver uma inexigibilidade de conduta diversa, eu tenho afastamento integral da culpabilidade, eu excluo a culpabilidade, eu não vou ter mais o crime. Então pode-se imaginar numa situação onde eu não estou obrigado pelo estado de necessidade, porque o bem que eu quero proteger é menor do que aquele bem que eu estou colocando ele em risco, que eu estou ameaçando ele, que eu estou retirando aquele bem, destruindo ele. Apesar desse bem que eu estou protegendo ser menor, naquela situação não era exigível eu ter uma outra conduta. Tá? Isso vai excluir a culpabilidade, isso é assunto de uma outra aula. Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o bem com o qual eu estou trabalhando, deve-se exigir o sacrifício dele. Então, se eu tiver vida contra vida, tudo bem, eu estou salvando minha vida em detrimento de outra. Agora, eu não posso querer, por exemplo, salvar o meu patrimônio e matar alguém. Eu vou salvar aqui a minha casa está pegando fogo, mas eu quero tentar salvar ela e por isso as pessoas não podem quebrar a porta para sair. Eu vou deixar todo mundo preso lá dentro para tentar apagar o fogo, para não ver dano nenhum na minha casa. Não posso. Eu não estou em estado de necessidade aí. Não é exigível que eu
mate as pessoas que estão ali dentro da minha casa para tentar salvar ela, para salvar o meu patrimônio. Isso não é permitido. Então a ideia aqui desse quesito é esse. Então o que eu tenho? Eu tenho os seguintes requisitos aqui no estado de necessidade: salvar de perigo atual, o perigo não pode ter sido provocado pelo agente dolosamente, eu tenho que não poder, na verdade, evitar aquele dano. Eu tenho aqui que poder fazer, se eu puder fazer aquilo de uma outra forma, eu tenho que fazer. Eu não posso, não tenho escolha. Eu tenho que causar o menor tanto de dano possível. Eu posso defender tanto o meu bem quanto o bem de terceiro, desde que seja um bem disponível, ou se for disponível, que eu tenha aqui a essência do terceiro, que eu tenha a concordância desse terceiro, que eu vou proteger o bem ali. E eu tenho que ter uma razoabilidade do sacrifício. Eu não posso matar alguém para salvar um patrimônio. Por enquanto é isso que a gente vai estudar do estado de necessidade. Este é o panorama geral do estado de necessidade. E, para terminar a nossa aula aqui, eu queria falar com vocês do nosso livro Direito Compacto, que ele é feito exclusivamente para vocês aqui do Desenhando Direito, para quem gosta das aulinhas, para quem acompanha. Esses são os cadernos que tanto eu quanto a doutora Ana, a gente utilizou para passar no concurso, para ser defensores públicos aqui. Os dois passamos com 23 anos e nós resolvemos pegar toda a nossa matéria que a gente tinha e transformar numa coleção de livros que chama Direito Compacto. Ele é um compacto de doutrina, jurisprudência, aula de cursinho. Ele é um compacto de questões de prova e assim por diante. Ele é um compacto de várias coisas, tudo mastigadinho para vocês. Um livro bem direto mesmo e eu espero que vocês gostem bastante dele. Quem quiser é só clicar aqui na imagem que vai direto para o site de compra. Nós temos aqui também o botão de inscrever-se, para quem quiser, pode se inscrever aqui no canal e continuar recebendo todas as aulas logo de cara. E eu vou deixar também aqui 3 outros canais para vocês visitarem, que é o Penal é Legal, o Direito em 60 Segundos e o Penal em Foco Online. 3 canais bem bacanas que tem muito conteúdo para vocês, que vocês podem aí seguir à vontade. E como de sempre, vou deixar as playlists das aulinhas aqui de penal geral e algumas outras playlists aqui para vocês poderem passear aí e brincar um pouquinho aqui no Desenho Direito. Muito obrigado, galera, e até uma próxima.